Jéssica, nesse caso dessa senhora, dessa jurisprudência específica, você trouxe alguma informação que a gente tem que ter mais atenção, que a gente tem que se basear? Ó, esse caso eu trouxe porque ele me chamou a atenção em um detalhe específico que já aconteceu aqui no escritório. Por isso, quando eu falo para você, tá? Preste atenção. Quando eu falo para você, quando vem uma improcedência, os advogados já ficam assim, pronto, doutora, veio improcedente, eu não tenho mais o que fazer, eu não vou recorrer, o banco tem sempre razão, a juíza não me entende. Chegou a síndrome do advogado frustrado. Ninguém presta, ninguém serve, eu não consigo ganhar dinheiro. É sempre assim, né? Vocês adoram chegar para mim falando isso. E eu falo o quê? Recorre. Vamos embora para a segunda instância. Bora reverter essa situação. Você tem argumento, as provas estão aqui. Como é que a juíza não viu? A prova está aqui totalmente diferente. Então vamos correr atrás. E aí eu mostro para você, advogado, que às vezes você tem que recorrer, tem que ir atrás. Porque quando você vai atrás, você vê e percebe que, eu sempre digo, né? De virada é mais gostoso, não é verdade? A gente perdeu na primeira instância improcedente, mas quando chega lá na segunda instância, que vem com aquele danozinho bom, majorado, com os honorários sucumbenciais, aí a gente faz o quê? É isso mesmo, eu só gosto assim, tá? E eu digo para você, segunda instância, a vitória, ela é em dobro. Então não abaixa a cabeça quando vier em procedência, não. Porque teve um caso específico, e esse é um dos que normalmente a gente se depara até aqui no nosso escritório, tá certo? Bora lá. Ó, na origem, a parte autora, ora, apelante idosa, hipervulnerável, narra que buscou a instituição financeira ré para abertura de conta bancária, do tipo tarifa zero, com o único propósito de receber seus proventos previdenciários, conforme a autorização do Banco Central. Então, o que a cliente queria? Ela só queria receber o salário dela. E com tarifa zero. Então, tá aqui escancarado. E o próprio advogado, ele foi bem esperto. Eu não sei nem se ele é meu aluno, depois eu vou procurar saber, porque eu gosto, né? Porque o fundamento dele, a peça foi tão parecida com a minha que eu digo, rapaz, eu até fiquei feliz, né? E aí, o que me chamou a atenção nesse caso específico? Que a instituição financeira, ela juntou o quê? Um termo de opção à cesta de serviço. Aí ele traz o ID, tá? No qual consta a assinatura da senhorinha, da idosa. Entretanto, tal documento demonstra-se controvérsia, ou seja, tinha alguma coisa diferente ali, diante dos descontos arguidos. Aí para. Você, advogado que está aqui comigo nessa aula, preste atenção. Se o advogado não prestasse atenção a esse detalhe e rebatesse, impugnasse a contestação de forma geral, a decisão vinha dessa forma, lá do tribunal, não iria vir. Iria vir totalmente diferente, dizendo que seria mais uma improcedência. Mas por quê? Essa decisão foi procedente, porque o advogado ele impugnou a contestação da forma correta. Ele pegou o detalhe, ele mostrou que o contrato termo apresentado pelo banco, a cobrança da tarifa, o nome, a nomenclatura era totalmente diferente do que estava sendo descontado ali no histórico, no extrato dela, do banco. Era totalmente diferente. Então, por ser diferente, ele trouxe esse detalhe na impugnação à contestação, e aí, na segunda instância, entenderam de fato que estava ali todos os argumentos e replicaram o argumento do próprio advogado. E aí está aqui, ó. Entretanto, tal documentação demonstra-se controvérsia diante dos descontos arguidos, uma vez que no referido termo consta como serviço contratado a sexta expresso 3, com mensalidade no valor de R$ 13,50. Por outro lado, a apelante questiona desconto no valor de aproximadamente R$ 30, denominado sexta expresso 4, conforme aufere os extratos. E aí, junta os extratos para mostrar quais eram os descontos efetivos na conta dessa cliente. E a fundamentação? Essa fundamentação, ela serve para pessoa física e para pessoa jurídica. Nesse sentido, merece destaque artigo 1 e 8 da Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central. Quem não conhece essa resolução, já vai atrás dela para estudar. Quem é meu aluno já sabe decorar essa resolução de cor e salteado, já aprendeu tudo e sabe os detalhes, não é verdade? Então, bora lá. O que é que diz o artigo 1º dessa resolução do Banco Central? A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte da instituição financeira e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar previsto em contrato firmado entre a instituição financeira e o cliente, ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário. Então, tem que ter uma prova que aquele serviço foi ofertado, que o cliente solicitou e que o cliente assinou. Tem que ter um pedido para comprovar que o cliente queria aquele serviço, por isso está decorrendo de uma cobrança. O serviço tem que ser prestado para poder ocorrer a cobrança. Então, tem que ter o serviço prestado ali. E na maioria dos casos, 95% dos serviços, de pacotes de serviços, não são prestados, apenas descontados. Então, não tem o serviço ali que aquele consumidor, ele está tendo
ele está tendo serviço de fato, ele está aproveitando aquele serviço. O cliente, ele não consegue usufruir do serviço, porque ele só está sendo descontado. Então, na prática, existe muito desconto de pacotes de serviços que o cliente ele não aproveita aquele pacote. E mesmo assim, o banco segue descontando. Tá certo? Então, bora lá. Artigo 8º. A contratação de pacotes de serviços, olha isso. Esse é o mais bonito. A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico. Então, tem o nome lá. Pacote de serviço. Cadê? Banco, me apresente contrato específico. Bora, meu filho, me apresente. Não tem contrato específico, anulação desse desconto. Não pode ter esse desconto. E você vai pedir tudo que foi descontado durante 5 anos. Alguns tribunais aplicam o prazo de 10 anos, mas, de regra geral, prescrição de 5 anos. Então, o que é que eu digo para você? Aproveita, tá? Aproveita esse fundamento e começa a rebater em cima dos pacotes de serviço que não tem contratação específica. Mas bora lá. Ó, então, você sabe que a própria resolução do Bacen, 3.909 de 2010, fala que para pacote de serviço tem que ter contratação específica. Tá certo? Então, bora lá para as contratações específicas. E aí, o que foi que aconteceu? Dessa forma, a cobrança de tarifa somente pode ocorrer mediante previsão contratual ou prévia autorização do cliente. Tal prova, repita-se, não foi produzida nos autos. Mas por que não foi reproduzida nos autos? Mas Jéssica não tinha um contrato lá, porque o advogado, ele foi extremamente detalhista. Ele impugnou a contestação, mostrando que o contrato apresentado não tinha nenhuma relação com o desconto que ele estava argumentando na sua petição inicial, que eram os descontos efetivados no extrato da consumidora. Então, você que está aqui, você tem que ser extremamente cauteloso para pegar no detalhe, porque é no detalhe que você consegue a sua procedência, tá? Jéssica, tem outra situação? Tem. Eu peguei outra observação desse caso específico, tá? E aí, eu quero falar para você que esse caso... Cadê? Deixa eu pegar ele aqui. Isso. É porque eu estava lendo outra jurisprudência aqui do meu escritório. E o que é que aconteceu? Nessa jurisprudência do meu escritório, eu vou trazer até para vocês entenderem, tá? Não foi essa, mas foi, no caso, aqui do escritório, o que aconteceu. A juíza, na primeira instância, disse que o banco, ele ofertou o serviço e a cliente estava usando o serviço. Era uma situação igual a essa dessa idosa. Ela não tinha assinado o contrato. E o pior, o banco não trouxe nenhum contrato na contestação. E mesmo assim, a juíza, na sentença, disse que a cliente estava usufruindo dos serviços. Quando eu peguei essa sentença aqui do escritório, que sempre vem essas sentenças, quando a gente pega e analisa, que eu paro, eu digo, eu não acredito, não. Não tem nenhum contrato. Ó, excelência, você não está vendo que tem que ter uma contratação específica? O que é que eu faço? Eu recorro da decisão. E quando eu faço o meu recurso, tá, minha apelação, quando eu vou rebater para ir para a segunda instância, eu trago os prints, eu trago os IDs, eu trago de forma detalhada, mostrando, olha, não tem nem contrato. Como é que você está dizendo que a consumidora deu a ciência, que a consumidora está usufruindo dessa situação, se não existe nem contrato nos autos? O serviço não é nem aproveitado pela consumidora. Para ter a cobrança da tarifa, tem que ter uma contratação específica. A resolução do Banco Central é clara. E aí, você cai em cima com jurisprudência, mostrando várias jurisprudências. E às vezes eu sou ousada. Eu faço um compilado de jurisprudência e digo, aqui, excelência, tem várias. Quantas você quer? 30, 40, 50, 100, 1000? Vamos juntar para ele entender que existe ali uma clara abusividade e ela não prestou atenção, que não tem contrato. Será que ela não prestou atenção? Não sei. Mas eu quero que ela entenda que se não tem contrato, existe ali um direito do meu cliente e eu vou reivindicar. Então, presta atenção. Ó, a Caroline está dizendo aqui, o juiz falou a mesma coisa. Contestação sem contrato e julgou improcedente, pois recorra. Recorra, mostra que não existe contrato. Pegue a legislação da resolução do Banco Central, o print, e mostre que não tem contrato. E esse pacote de serviço tem que ter contratação específica. Junta como anexo um monte de jurisprudência favorável, para ver se ele entende. Não é possível. Desenha, é meio que a gente tem que desenhar na petição, né? Olha, não tem contrato. Se não tem contrato, meu cliente tem direito. Então, eu quero que traga o ressarcimento de todos os descontos efetivados na conta do meu cliente. Porque meu cliente não deu a anuência. Ele não aderiu e nem está utilizando os serviços dessa tarifa. Pega no detalhe, tá, doutora? Porque faz toda a diferença. Ô, Jéssica, nesse caso, o que é que o banco errou? Bora lá, para análise da jurisprudência de fato. Erros praticados pelo banco. Ausência de comprovação contratual válida para a cobrança do pacote ali, ofertado, viola o artigo 1 e 8 da resolução do Banco Central
número 3.919, de 2010. Cobrança de tarifa não previamente contratada, configurando prática abusiva e falha na prestação de serviço, o artigo 6º, inciso 3º e 8º, e artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Mais um fundamento aí. Retirada indevida de valores com caráter alimentar de conta de beneficiária idosa, violando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e proteção especial ao idoso, artigo 230 da Constituição Federal de 88. Então, se sua cliente é idosa, é um idoso, traz o Estatuto do Idoso, fala do princípio da dignidade da pessoa humana, traz mais fundamento para mostrar, de fato, que existe ali uma abusividade escancarada nesse desconto dessa tarifa, tá? Jéssica, quais a fundamentação jurídica específica, nesse caso, do Pará? Relação de consumo, ele trouxe, né, a súmula 297 do STJ. O ônus de comprovar a contratação válida do pacote tarifário é da instituição financeira, conforme o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança sem prévia contratação, sem previsão contratual é indevida e impõe a repetição do indébito em dobro, artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral prescinde de prova específica por configurar dano em re ipsa diante do constrangimento da lesão à dignidade. Então, tem jurisprudência já, nesse caso, do estado do Pará, aqui em Pernambuco a gente tem jurisprudência Paraíba, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Temos tanta jurisprudência de tarifa bancária cobrando indevidamente. Eu digo que é uma das ações que mais tem jurisprudência. E quando não tem jurisprudência favorável é porque o advogado não está sabendo argumentar, ou não está trazendo nenhuma fundamentação que tenha o Banco Central ali, a resolução 3.919. Às vezes fundamenta só com o Código de Defesa do Consumidor. Mas é uma grande oportunidade.